Olá, Emiliane, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, Lelis. Boa noite, muito bem-vinda ao Atitudes e Diálogos Ambientais. É um prazer receber você aqui e obrigado por você ter aceitado o convite. Prazer é meu, eu que agradeço por ter sido convidada. Nossa, para nós é um prazer. Aos nossos ouvintes do podcast e aqui do YouTube, recentemente eu gravei um podcast, um vídeo do YouTube, falando do que faz uma analista de meio ambiente, um analista ambiental, né? E agora a gente recebe uma pessoa na íntegra, porque uma coisa é eu dizer sobre isso, outra coisa é outra pessoa falar sobre isso. Nós estamos aqui com a Emiliane, é uma profissional com mais de 10 anos de experiência nessa área. Já já ela vai falar um pouquinho sobre o currículo dela, mas ela é uma pós-graduanda em gestão, pós-graduada em gestão ambiental em 2013, pela Universidade Gama Filho, graduada em administração pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, aqui de Montes Claros, aí, Emiliane? Estamos em Montes Isso Claros, mesmo. sediados aqui em 2011. Técnica em Química pela EFMC, uma escola técnica, e atua como analista de meio ambiente há um bom tempo. Emiliane, fala um pouquinho aí mais do seu currículo profissional, seu histórico, como é que tem sido seus desafios ao longo da sua carreira em gestão ambiental. Sim, então, como o Les já adiantou, eu sou Emiliane Coutinho, eu nasci e trabalho aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais, e aqui também, né, eu fiz a maior parte da minha formação acadêmica e carreira profissional também. No caso, eu fiz o curso técnico de Química, gostei muito, aprendi bastante, eram ótimas aulas ali laboratoriais, aulas práticas, e aí, na sequência, eu fiz a faculdade de administração, e uma área que eu também acho bastante interessante, bastante ampla, né, e abrangente. E no início da faculdade, eu pensava muito em como eu poderia juntar, né, os dois conhecimentos tão distintos, a química com a administração. E no primeiro período, uma área que me passou na cabeça foi a atuação na área de meio ambiente, até porque eu já tinha afinidade com a causa também. E já no final da graduação, eu comecei a estagiar numa empresa onde, após estagiar na área administrativa, mas após formar, fui convidada para atuar na área ambiental. E aí eu me lembrei, né, daquele sonho lá do primeiro período da faculdade. Com certeza, né, encarei esse desafio, mesmo não tendo essa formação específica, mas foi então que depois eu busquei fazer a pós-graduação, né, para ter o título, para aprender um pouco mais, mas, claro, aprendi muito mais na prática, no dia a dia da empresa mesmo, e atuei em diversas áreas dentro do tema ambiental, né, há mais de 10 anos, como você já pontuou. E aí, se puder falar um pouquinho, né, quais são os temas que você atua, por exemplo, requisitos legais, gestão de Sim, recursos hídricos. são vários temas. Então, como na empresa são várias regionais que a gente tem, na regional onde eu atuo, são todos os temas, resíduo, recurso hídrico, requisitos legais, que é a parte de legislação, os impactos ambientais, controles, a gente tem alguns controles operacionais, como o tratamento de efluentes, educação ambiental, a parte de emissões atmosféricas, poluição, todos esses temas são tratados no nosso dia a dia. Legal. E aí nós estamos conversando aqui com dois analistas de meio ambiente, então a gente vai trocando a figurinha, por mais que o convidado especial aqui é a Emiliane, né? Mas, Emiliane, você até falou um pouco sobre isso, por exemplo, você formou em administração, né? E tem um Sim. curso técnico e trabalha com a parte de analista de meio ambiente. Então, existe realmente uma formação adequada, por exemplo, um engenheiro ambiental, que para ter esse cargo de analista ambiental, porque assim, alguns ouvintes, pessoas jovens, podem estar pensando, né? Poxa, como é que eu faço para ser um analista de meio ambiente ou analista ambiental? Existe uma carreira exatamente para isso? Ou é no dia a dia? Ou é uma formação básica, como você disse, e depois a gente vai se qualificando ao longo do tempo? Não é uma carreira como a medicina, a advocacia, que tem que ser aquela formação específica, né? Geralmente, o que a gente, pelo menos dos meus colegas de trabalho, o que eu mais encontro é o engenheiro ambiental, mas outras engenharias também, das áreas agrárias, geografia, biologia,
A administração também, eu não sou nem a primeira nem a única, né? Então, assim, são várias áreas que a gente realmente pode atuar. Eu acho que pode atuar na parte ambiental. Eu acho que um dos principais é você gostar da causa, porque quando você trabalha com o meio ambiente, se você não acreditar naquilo que você está defendendo e trabalhando dia a dia, não faz sentido, né? Assim, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não acreditam que a água vai acabar, que a questão ambiental é importante. Então, se você não tem esse tipo de crença, né, de pensamento, fica muito complicado você tentar reverter os impactos ambientais na empresa onde você trabalha, tentar minimizar, fazer qualquer controle, sendo que você acredita que aquilo ali não é importante. Então, por isso que eu acho que gostar da causa, se identificar com aquilo ali, achar importante cuidar do meio ambiente e minimizar impactos, talvez seja até mais importante que a formação. Agora, claro que se o jovem, né, que está nos ouvindo já tem em mente que quer atuar nessa área, busca um desses cursos que a gente citou, que é um caminho que vai facilitar, né? Você já vai chegar na empresa com um conhecimento base. Nossa, perfeito, Emiliane. E outra coisa, eu vou falar para os nossos ouvintes aqui do podcast, que a Emiliane é muito alinhada com a causa e tem, inclusive, um blog do Facebook que fala sobre isso, né, Emiliane? Sobre o propósito, sobre gostar do que está fazendo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ali naquela página do Facebook, Lelis, eu uni duas paixões, né, que eu tenho, duas causas, né, como a gente está falando de causas, de propósitos, que é a questão ambiental com a questão social. Tanto que o nome do grupo é o Por um Mundo Melhor, né, e é uma página, na verdade, do Facebook, e eu falo que esse é meu lema, né, então, assim, volta e meia eu uso essa hashtag Por um Mundo Melhor. E, assim, na minha visão, um mundo melhor engloba várias coisas, né? Um mundo socialmente mais justo, um mundo ambientalmente melhor, mais adequado, né? Então, envolve várias vertentes. As principais aí, a ambiental, a social, mas até mesmo um mundo mais colorido, um mundo mais bonito, um mundo com mais amor. Legal. Então, por um mundo melhor de todas as De formas. todas as formas, realmente viver o seu propósito, né? Assim, às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de trabalhar com o que gosta, está vivendo, então você realmente vive o seu propósito, e eu também, não é o meu caso aqui de falar, e viemos aqui falar do convidado, mas eu também sou muito assim, gosto também, e lancei esse podcast aí para trazer isso, essas pessoas aí, especialistas, que têm essa paixão por uma profissão e que possa estar ajudando os nossos ouvintes e os nossos aí, né, do canal do YouTube também. Miriane, a parte de meio ambiente é uma parte muito ampla, ela tem diversos controles, né? Porque se uma empresa não tiver esse cuidado ambiental, ele pode estar causando diversos impactos ambientais, né? Contribuindo para aumentar os lixões, a contaminação do solo e assim por diante. Quais seriam aí, Miriane, os temas ambientais? Então, nós temos um ouvinte que se candidatou numa vaga, acabou de entrar no processo, está meio que apavorado, de certa forma. Quais são os temas que engloba? Se pudesse dar alguma dica, não, profissional, meu amigo, você vai, trabalhe nesses temas que você vai ter sucesso. Quais são esses temas, se você puder dar uma dica para a gente? Eu acredito que dentro de uma empresa privada, né, porque assim, é importante a gente até comentar aqui que, além do analista ambiental da empresa privada, a gente vai ter o analista ambiental da empresa pública, né, um que vai passar ali no concurso, Perfeito. trabalhar no órgão ambiental, então vai ser um pouco diferente. Mas dentro de uma empresa privada, uma das principais atuações que eu vejo, considerando uma indústria, por exemplo, né, uma empresa de serviços, enfim, vai ser a questão da gestão de resíduos. Porque, infelizmente, todos nós geramos resíduos todos os dias. Todos os dias. E quando se fala de empresa, acaba sendo um volume maior, né? Resíduos, às vezes, perigosos. Então, é uma gestão muito importante a gente conseguir quantificar quantos resíduos estão sendo gerados, por quais setor, quais são esses resíduos, o que a gente pode fazer para minimizar a geração daquele resíduo, não só, né, porque sempre as pessoas pensam, vamos reciclar, né, mas se a gente puder não gerar menos, o que pode ser feito durante o processo para garantir isso? E é claro, aquele resíduo que não teve como não gerar, aí sim a gente vai procurar se a reciclagem ou outro tipo de destinação vai ser a mais adequada. Eu vou mostrar para vocês, aqui no podcast, eu vou provar para vocês a experiência da Emiliane. Ela, com certeza, vai tirar nota 10. Emiliane, as pessoas pensam em resíduo, né? Só que os resíduos têm classificações, né?
Por exemplo, Sim. você citou resíduo perigoso. Algumas pessoas podem ter essa dúvida. Explica só um pouquinho para a gente a diferença entre o resíduo perigoso e aquele que não é perigoso. Uma breve descrição, um exemplo, por exemplo. Isso, são as duas classes que a gente tem conforme a própria legislação, né? O resíduo perigoso e o resíduo não perigoso. O resíduo perigoso, ele vai ter algum potencial de risco, seja para as pessoas que vão manuseá-lo ou para o meio ambiente. Um resíduo inflamável, tóxico, geralmente eles estão atrelados a algum produto químico. É, Perfeito. óleo, graxa, tinta, uma lâmpada, uma bateria. Então, qualquer produto que tenha dentro dele ali um produto químico, ou uma embalagem de produto químico, ou contaminou, né? Você tem ali um pano que contaminou com óleo, ele vai ser classificado como resíduo perigoso, e a gente vai precisar ter mais cuidado com ele, né? Qualquer resíduo, quando ele vai para o meio ambiente, ele vai poluir, principalmente se ele não for colocado no local adequado, mas o resíduo perigoso ele precisa ainda de mais cuidado, porque o grau de poluição dele é muito maior. Perfeito. E aí não é um resíduo que tem que ter um pouco mais de cuidado, e não é qualquer empresa que vai trabalhar com esse resíduo, né? Até você, como analista, Emiliano, tem essa experiência para que as empresas possam atuar com essa gestão do resíduo perigoso, tanto a coleta, o transporte e destinação, tem que ser empresas bem idôneas, né, Emiliano, inclusive licenciadas. Sim, as empresas têm que passar por um licenciamento. Tem hoje no mercado várias empresas que trabalham recebendo resíduo e tratando. Eu vejo que, inclusive, é um mercado crescente também, mas não é porque aquela empresa trabalha com resíduo que ela pode receber qualquer tipo de resíduo, né? A gente tem vários tipos de tecnologias, empresas que têm aterro, que faz coprocessamento, incineração, reciclagem, são várias tecnologias diferentes para cada tipo de resíduo. Perfeito. Nós falamos aí da gestão do resíduo, da coleta, e a Emiliane tocou no ponto muito importante. Emiliane, do seu ponto de vista, até para os nossos ouvintes também poderem absorver um pouco desse conhecimento. Por exemplo, eu vou incinerar, aí se você puder até falar um pouquinho sobre incineração, o que é incinerar, né? Ou eu vou dispor em lixões não, tá? Em aterros ou lixões, porque lixões a gente sabe, né? A Política Nacional de 2010, de agosto de 2010, né? Ela já diz, né? Era até 2014, na verdade, né? Eram determinado todos os lixões do Brasil, lixões a céu aberto. Quando a gente diz lixões aos ouvintes, simplesmente você pegar um resíduo in natura e dispor ele no solo, causando impacto ambiental, mas a gente sabe disso. Mas mesmo assim, Miriane, eu tenho um aterro, qual que é a decisão que você acha que é mais interessante? Se é que existe essa decisão certa, né? Incinerar ou dispor no aterro? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Tá? Quando se trata de um resíduo não perigoso, né, aquele resíduo que a gente chama de lixo comum, que tanto às vezes a gente gera em casa, no lixo de banheiro, no lixo de cozinha, também vai ter esse tipo de resíduo na empresa, né? Afinal de contas, as empresas são constituídas de pessoas, então esses mesmos tipos de resíduo a gente vai gerar na empresa também. Entendi. Então, esse resíduo menos perigoso, né, o não perigoso, na verdade, Isso. ele pode estar sendo destinado para o aterro, desde que não seja um lixão, como você bem falou. Isso. E no caso do resíduo perigoso, eu acredito que o mais adequado seja incinerar ou ir para coprocessamento, que é uma tecnologia onde o resíduo eles são queimados em fornos controlados, então reduz bastante o volume, diferente de quando o resíduo vai para um aterro, onde se precisa de um espaço muito grande para tanto volume de lixo que, infelizmente, a gente e as empresas geram. Gera. Então, a incineração tem essa vantagem. A queima também é controlada, né? Então, essa questão da poluição ambiental do ar, ela é feita com menor impacto. O problema maior da incineração é que tem um custo mais alto para as empresas e acredito que tenham menos empresas que façam esse tipo de destinação do que aterros, né? Então, às vezes, até por questões logísticas, seja um pouco mais difícil estar destinando dessa forma. Mas em se tratando de um resíduo perigoso, eu acredito que a incineração é mais adequada. Incineração, perfeito, Liliane. E aí os nossos ouvintes, né, jovens, que estejam nos ouvindo aí, então, tá vendo como é que é a questão do resíduo, né, Liliane, é muito cobrada e é uma questão muito preocupante de toda empresa, então é preciso ter esse conhecimento, e mesmo que você esteja começando na carreira ambiental, você vai ter procedimentos das empresas para que você possa se adequar. Perfeito, Isso aí. Emiliane. Miliane, realmente o nosso podcast ele tem um tempo, né, limitado, e até para os ouvintes que estão escutando, estão no trajeto, né, já devem estar Sim. chegando ao seu trajeto final, e é muito assunto que você poderia tratar com a gente aqui. Então, a gente poderia até fazer outros episódios, e fica aqui o convite, né?
para a gente, de repente, falar sobre outros temas. Nós tivemos alguns amigos aqui, colegas profissionais, especialistas, que falaram, por exemplo, sobre áreas contaminadas. Então, existe diversos assuntos que dá para fazer uma série de episódios. E eu te convido também, no futuro aí, para a gente fazer uma série, né? Gestão ambiental com a Emiliane Coutinho, com diversos temas. Mas, assim, você gostaria de indicar algum profissional que poderia estar falando com a gente aqui, dialogando e passando a sua experiência do dia a dia nesse podcast? Léo, só para complementar o que você disse, né, a questão ambiental ela é tão abrangente que realmente tem muita coisa para a gente falar a respeito desse assunto. A gente aprofundou hoje um pouquinho na parte de questão de resíduo, que eu acho que é um dos principais macrotemas que o analista ambiental dentro de uma empresa privada vai atuar. Concordo. E às vezes, né, para o ouvinte pode parecer que seja algo simples, porque na nossa casa é algo muito simples a gente tratar o resíduo de certa forma, mas quando se trata de uma empresa, é um volume muito grande de resíduos diferenciados, então realmente tem que ter um olhar, um monitoramento maior. E até mesmo, né, a questão da coleta seletiva, parece muito simples porque a gente olha e fala, o plástico é plástico, o papel é papel, mas espera lá, se esse papel estiver contaminado com um produto químico, aí já vai mudar a característica daquele resíduo. Então, das áreas que eu acho muito importante é a educação ambiental. Porque aí é onde você vai conseguir explicar para os funcionários da empresa qual tipo de coleta seletiva, qual tipo de coletor deve ir aquele resíduo, o que deve ser feito com o seu resíduo, afinal de contas, não é só o analista ambiental que vai gerar resíduos, são todos na empresa, são todas as pessoas. Então, é uma temática muito importante também, é uma dica que eu dou para quem estiver querendo adentrar a área, atuar na educação ambiental, principalmente para quem gosta de ensinar, para quem gosta de passar conhecimento. Inclusive, pode atuar não só dentro de empresa, mas dentro de escolas, instituições de ensino. As pessoas, né, sem revelar a minha idade, mas as pessoas da nossa época, às vezes não tiveram a oportunidade de ter na escola educação ambiental, e hoje a gente está vendo que isso está sendo cada vez mais importante. E outra área importante, Lênis, vai me mais um tema do nosso podcast. É isso aí, voltando na pergunta que você me fez aí, fechando a sua fala, é uma área que eu acho muito importante também, é a atuação em emergência ambiental, porque a gente tem a atuação na gestão de rotina, porque é aquilo que a gente comentou, né? O resíduo vai ser gerado todo dia, o consumo de água ele acontece diariamente, o consumo de energia também, a poluição, infelizmente, é diariamente, isso é uma gestão de rotina. Mas a gente pode ter, eventualmente, nas empresas, uma situação de emergência, e aí a gente tem que também estar preparado para isso, né? Então, é outra área muito importante do meio ambiente, a gente ter pessoas nessa formação e nessa área. Então, uma pessoa que eu gostaria de indicar para um podcast é o Joaquim Neto, que você conhece, isso, e trabalha nessa área de emergência química e ambiental, então ele pode falar um pouquinho também sobre como é a atuação nessa área. Perfeito, Emiliano. Joaquim, a gente conhece ele também, né? Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, mas ele está lá muito próximo, e realmente, o Joaquim é uma pessoa que tem que estar aqui para passar um pouco desse conhecimento do dia a dia. Eu entrevistei há um tempo atrás, Emiliano, aqui no podcast, nossos ouvintes podem ir lá, né, procurar, que tem lá, é o César. Ele é especialista nessa área de atendimento, mas é da gestão, né, Emiliane? E o Joaquim, não que ele não seja gestão, mas ele é a pessoa que está no dia a dia, que consegue, né, no dia a dia, que a gente não quer emergência, mas assim, nas ocorrências, ele tem muito que nos ensinar os cuidados, né, os passos a passo. A gente brinca que a área dele é como a área de seguros, a gente espera que não precise atuar, mas que se precisar, ele vai estar lá bem preparado. Pessoas competentes lá para poder atingir. Então, eu vou fazer aqui, né, Joaquim, se você estiver nos ouvindo aqui, a gente já aguarda aqui para você passar um pouco do seu conhecimento sobre o atendimento à emergência ambiental. Perfeito, Emiliane. Emiliane começou a conversar e você percebe que realmente precisa de novos episódios. Então, nossos ouvintes aí no YouTube ou até nos podcasts, vão lá, vão fazer, dar dicas aí, faça comentários a respeito de próximos temas, para que a Emiliane pode estar aqui conosco. Emiliane, e agora, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Você poderia passar uma mensagem final, tipo uma espécie de chamamento, gente, o meio ambiente é importante. Eu deixo com você essa última palavra, Emiliane. Então, para os próximos episódios aí, a gente precisa realmente saber o que o ouvinte quer saber, né? Então, é muito importante a turma comentar aí no vídeo,
para preparar os próximos episódios. E em relação a, né, a essa pergunta, eu acho assim, as pessoas têm que ter um entendimento hoje, Lelis, que a carreira ambiental é uma carreira cada vez mais crescente. Né, como eu comentei, na nossa época a gente não teve educação ambiental, hoje como a gente não teve isso na escola, hoje isso precisa ser feito dentro das empresas, com os funcionários, e tem o tema aí de ESG que está cada vez maior, mais crescente, né, então essa parte de trabalhar, atuar com o meio ambiente, comunidade, as questões sociais, governança, são áreas que estão crescendo bastante na empresa, então, assim, o ouvinte que tiver afinidade com essa área, investe, aprende, faz curso, vai atrás, porque é uma área realmente em crescimento. E é muito gostoso trabalhar com isso. Claro que a gente tem muitos desafios, mas a gente saber que a gente está fazendo uma diferença para o planeta, né? Assim, a gente tá conseguindo garantir que a empresa onde a gente trabalha está conseguindo atender a legislação ambiental, minimizando os riscos ambientais, sendo cada vez uma empresa mais sustentável, é muito gratificante também. E as pessoas, né, não só as pessoas que trabalham na área ambiental, eu digo seres humanos de forma geral, muitas vezes a gente tem aquela preocupação de dizer assim, nós temos que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Perfeito. Mas uma frase que eu gosto bastante e a gente está preocupado em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Nossa, Emiliane, que Eu vou frase, terminar com hein? essa reflexão. Perfeito, filhos melhores aí. Ô, Emiliane, muito obrigado pela sua passagem aqui pelo podcast Atitudes e Diálogos Ambientais. Nossos ouvintes estão te aguardando nos próximos episódios, ok? Muito obrigado e sucesso na gestão ambiental. Para você também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau, Lelis. Tchau, gente.